Vivendo em meio a uma grave pandemia, em perigo de uma grande crise econômica e a incerteza quanto ao futuro, muitos se perguntam se já chegamos no tempo do fim. Muitos veem nas páginas do Apocalipse uma série fantástica de previsões. E alguns acreditam que o livro é um guia para um dos maiores enigmas de todos, a data do fim do mundo. Olá, queridos amigos, eu sou o pastor Ronaldo Santana, sejam muito bem-vindos ao canal Esperança 7. A partir de hoje, vamos ver uma série sobre o tempo do fim. E antes de começarmos nosso vídeo, eu gostaria de lhe pedir que se inscrevesse em todas as nossas redes sociais. Por que eu lhe faço esse convite? Porque se você perder um dos nossos vídeos ou assistir fora da ordem, você corre o risco de não entender o assunto da série. Então não confie que esses vídeos vão sair na sua timeline. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página do Facebook e nos siga no Instagram e no Twitter. Nas nossas redes sociais nós vamos anunciar quando o vídeo já estará no ar. Combinado? Vamos para o vídeo. Afinal de contas, o que significa tempo do fim? Este é o período de tempo que imediatamente antecede a volta de Jesus. Sim, amigo, Jesus virá outra vez. E ele virá para restabelecer o reino de Deus e recriar a terra. Ele não voltará para eliminar a vida da terra, mas para evitar que o homem destrua o planeta. No capítulo 24 de Mateus, Jesus dá alguns sinais da sua vinda. E não são apenas sinais da sua vinda, mas alertas de que o mundo estava correndo risco da autoextinção. Isto é a loucura de seitas religiosas fanáticas? Não, irmão. Não é não. Você já escutou falar do relógio do fim do mundo? Ele foi criado em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. E pasmem, por 5 cientistas americanos ganhadores do Prêmio Nobel. E o intuito é alertar para os riscos da extinção da humanidade. A referência é a meia-noite, e quanto mais perto o ponteiro chega desse horário, maior é o perigo. Em 1953, quando os Estados Unidos fez o teste da bomba de hidrogênio, o ponteiro foi para 23 horas e 58 minutos. Em 2002, com novos ataques terroristas e a promessa americana de aumentar o seu poderio nuclear, o ponteiro movimentou-se de novo. E hoje, em 2020, nós estamos a 100 segundos da meia-noite do relógio do fim do mundo. E no top 3, fim dos tempos. Um grupo de cientistas apontam que faltam 100 segundos para o mundo acabar. A contagem faz parte do chamado relógio do Apocalipse, criado em 1947 durante a Guerra Fria e tem como objetivo justamente medir a ação devastadora do homem no planeta. O painel de especialistas, que inclui 13 vencedores do Prêmio Nobel, alerta que esse é o pior índice registrado do ponteiro no relógio. Acredite nisso, que o mundo secular fala mais de escatologia do que o mundo religioso. Alertas de cientistas sobre as ameaças à vida na Terra deixam apreensivos homens e mulheres de todo o mundo. Riscos que podem tornar reais as profecias do Apocalipse. Nesse processo de recriação da Terra, o pecado será eliminado com tudo aquilo que se agarra a ele. Imagina o nosso planeta como uma grande e bonita casa. E de repente essa casa começa a pegar fogo. Vem então o corpo de bombeiro para salvar as pessoas desta casa. Mas para a surpresa dos bombeiros, por mais que eles tentem, as pessoas gostam tanto daquela casa que não querem sair. O nosso mundo está destinado à autodestruição. E se não houvesse uma intervenção do céu, todos nós seríamos destruídos juntos. Mas o fato é que muitas pessoas se agarram tanto a esse mundo e não querem ser salvas. O desaparecimento da raça humana pode parecer ficção científica. Mas, em algum momento, este dia chegará. O dia em que o homem deixará de existir. Não é preciso esforço para imaginar o ser humano desaparecendo da face da Terra. Toda geração tem seus mitos sobre o fim do mundo, o Apocalipse. Seremos a primeira geração capaz de se auto-exterminar. O tempo do fim apresenta algumas características próprias. E para identificarmos se já fazemos parte desse tempo, vamos ver se aconteceu algo semelhante em algum período da nossa história. Jesus comparou a proximidade da sua vida com os dias de Noé e Ló. Vamos então traçar um paralelo entre o que aconteceu naquela época e os nossos dias. Eles viveram o seu tempo do fim e nós já chegamos no nosso.
Deus anuncia para Noé que o mundo será destruído por uma grande enchente chamada dilúvio e que para escapar da destruição ele deveria construir uma grande arca. Noé passa 120 anos construindo essa arca e anunciando às pessoas sobre o grande perigo que elas estavam passando. Ao final dos 120 anos, Noé entra na arca com todas as pessoas que acreditaram na sua mensagem. E 7 dias depois começa a grande enchente. E essa enchente devasta toda a vida na terra que estava fora da arca. As cidades de Sodoma e Gomorra representam de uma forma mais clara o estado moral, como a sociedade estaria no tempo do fim. Para as pessoas que habitaram nessa cidade, a Bíblia diz que seus pecados chegaram até os céus e eles esgotaram o limite da paciência divina. Deus então envia 2 anjos para anunciar a Ló a destruição da cidade. Quando os anjos chegam na cidade, os homens tentam invadir a casa de Ló para violentar sexualmente aqueles anjos, pensando que se tratavam de simples pessoas. Para investigar esta passagem, precisamos começar pela história propriamente dita, como descrita no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo 18 do Gênesis conta a história de um homem justo chamado Ló, que mudou com sua família para a grande cidade de Sodoma. Ainda no livro do Gênesis, a cidade da Idade do Bronze, conhecida como Sodoma, é tão iníqua que Deus decide que precisa ser destruída. Segundo a Bíblia, a ira de Deus também se estende a todas as cidades ao redor, Gomorra, Adma, Zeboim e Zoar. Entretanto, Deus decide poupar Ló. Vamos ver agora o que essas duas épocas têm em comum que servem de advertência para a nossa geração. O fim é uma profecia incondicional e vai acontecer independente da ação e da vontade do homem. E independe também se você acredita ou não. Tanto os antediluvianos como os habitantes de Sodoma e Gomorra não acreditaram e poucas pessoas se salvaram. O tema central da mensagem divina para aquelas épocas era o fim. Noé passou 120 anos anunciando às pessoas que o dilúvio iria acontecer e que para que elas pudessem ser salvas, deveriam entrar dentro da arca. Naquela noite em Sodoma e Gomorra, Ló saiu para anunciar a todas as pessoas do seu círculo de influência que o fim da cidade havia chegado e que eles deveriam sair para não ser destruídos junto com ela. Logicamente, se havia chegado o tempo do fim, tanto para os antediluvianos como para os habitantes de Sodoma e Gomorra, os mensageiros não deveriam perder tempo com coisas de menos importância e deveriam ir direto ao assunto. Tanto para os antediluvianos como para os habitantes de Sodoma e Gomorra, Deus providenciou um meio de escape. Ele não apenas anunciou o fim e deixou as pessoas à mercê da destruição. Mostrou para elas como deveriam ser salvas. E a partir de então, a decisão de seguir as orientações divinas e serem salvos era uma questão pessoal. E Deus respeitaria as suas decisões. Houve um profeta específico tanto para os antediluvianos como para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Mesmo que grandes homens de Deus tivessem vivido antes, coube a Noé, como profeta específico no tempo do fim para os habitantes antediluvianos, a anunciar o dilúvio e a forma como eles deveriam ser salvos da destruição. Para Sodoma e Gomorra, o seu profeta foi Ló. Mesmo que Abraão vivesse próximo, coube a Ló avisar os habitantes da cidade que Sodoma e Gomorra seriam destruídos e que deveriam sair para que então pudessem ser salvos. E o que é que a Bíblia diz sobre profetas para o nosso tempo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 diz: "E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos." Então, sim, amigo, Deus previu que nos últimos dias da terra nós teríamos um ou mais profetas específicos para este tempo. E, logicamente, se são profetas para o tempo do fim, os seus escritos não fazem parte do cânon bíblico, porque o cânon bíblico foi fechado no ano 100, com o escrito do último livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. E é lógico, se nós tivermos profetas específicos na época dos antediluvianos, para os habitantes de Sodoma e Gomorra, Deus não deixaria a geração do fim sem uma mensagem específica para ela. E essas profecias que seriam dadas
dados no tempo do fim, logicamente não substituiriam aquelas que já foram dadas no tempo bíblico, mas se somariam a elas, com mensagens vindas de Deus para a geração que encerraria a história deste mundo. Nós não vamos falar especificamente sobre isso nesse vídeo, é um assunto muito amplo e vamos ter um vídeo que vai tratar especialmente sobre isso. O fim veio para aquelas pessoas de forma inexplicável. Não é pregável que o mundo seria destruído por uma grande chuva. Mas detalhe, nunca havia chovido até então. Naquela época havia rios que nunca secavam e as plantas eram regadas pelo orvalho que caía. Então dizer que ia cair água do céu era ridículo, era absurdo. E a ciência da época comprovava que isto nunca iria acontecer. Então você pode imaginar o quanto Noé foi ridicularizado pelas pessoas que escutaram falar de uma grande chuva que destruiria toda a terra. Para Sodoma e Gomorra, a mensagem seria absurda até nos nossos tempos. Ló estava falando que iria cair fogo do céu e iria destruir a cidade. Porventura você já leu algum livro de história que uma cidade foi destruída através de fogo caindo do céu? Sim, amigos, é interessante que isso nunca mais se repetiu. E é exatamente isso que vai acontecer na consumação do mundo. Tanto para os antediluvianos como para os habitantes de Sodoma e Gomorra, Deus enviou profetas para anunciar o tempo do fim e como escapariam da destruição. Mas a pergunta é, quantos acreditaram? Em ambos os casos, nós tivemos pouquíssimas pessoas que deram crédito à pregação. Poucas pessoas vão acreditar. Muitas vão ridicularizar. Mas a Bíblia diz que em determinado momento Noé entrou dentro da arca e fechou as portas. A Bíblia diz também que Ló saiu com sua família de Sodoma e Gomorra e para aquelas gerações veio o fim rapidamente. Querido amigo, você está tendo um spoiler. A Bíblia está lhe apresentando o que vai acontecer nos eventos finais da história desse mundo. E tanto para mim quanto para você, cabe escolher qual o nosso lado nesse grande conflito. A Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. E neste momento a porta da graça ainda está escancarada para nós. E não esqueça, Deus lhe amou de tal maneira que deu seu único filho para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Espero no próximo vídeo. Tchau!